porque a gente vai olhar lá para Moisés está lá, aí tem toda aquela questão lá com o povo lá, e aí Deus vira e fala assim, vai lá, vai, vou mandar um anjo contigo. Aí Moisés vira e fala, não. Se o senhor não for, Cara, é se o isso. senhor não for, eu não vou. Isso. E se Deus não tá, cara, Isso. nem vai. Nem vai porque vai dar errado. Isso. E aí entra o que você falou, vamos botar a culpa em quem? Deus. Isso. Aí a gente vai falando e a gente vai lembrando de trechos, né? A gente vai ver o próprio Adão, cara. Pô, Deus avisa, ele vai lá, come do fruto porque a sua esposa lhe oferece. E aí Deus fala, Adão, o que tu fez? A mulher que tu me deste, pô. Tu me deu ela, a culpa é tua, Deus. Nós temos muito isso. A gente transfere. A gente pra transfere, qualquer coisa, só que pra a gente qualquer faz pessoa. errado. Isso, A gente age isso. errado. A gente toma atitudes e posturas que Deus nunca nos direcionou e nunca nos mandou. Então, quando tu fala isso, é muito interessante, cara. Porque, assim, a gente precisa entender que se Deus não tá, calma, espera mais um pouco que em algum momento ele vai te ajudar a discernir isso. Né? Só que eu não tenho o discernimento. Deus calou, aí a gente já fala assim, quem cala consente. Até para Deus a gente usa isso. Quem cala consente. Se ele calou, ele tá consentindo o que eu vou fazer. Sim. E a culpa é de Deus, não, cara. A culpa é sua. Isso aí. Você errou. Exatamente. Você fez errado. Você tomou atitudes que não eram para você ter tomado. Isso aí. E aí eu cheguei naquelas terras através de um amigo chamado Bruno. E antes de ser candeia, cara, um detalhe aqui, era manhã sem fome. Manhã sem fome. Porque a gente ia lá e aí a gente dava o pão, dava o alimento pra pessoa e tal, fazia uma oração e era isso. E era muito precioso. Então, Bruno, te amo, irmão, você é um grande amigo pra mim. Eu tive que parar porque isso era nos domingos e domingo eu tinha escola bíblica dominical. Então, automaticamente, comecei a me sentir incomodado de que eu tinha que estar na escola bíblica dominical. Só que eu não ia pra escola bíblica, eu ia pro projeto e todos os domingos de manhã eu tava lá. E eu falei, não, calma aí, eu não posso mais ficar os domingos. Eu preciso botar os sábados, porque o sábado tá vago. E domingo eu vou pra minha escola bíblica dominical, porque eu tenho que aprender a palavra. Porque não tem projeto, não tem nada se não tiver a palavra de Deus. Não tem algo em relação ao evangelho sem a palavra. Não existe isso, Diogo. Não tem como. Você tem que saber a palavra. Você tem que estudar a palavra. Isso é diário, não por conta de algum ministério específico, não por conta de alguma coisa específica, mas porque você é cristão. Sabe? Relacionamento. Isso, você tem que buscar todos os dias. Porque o Senhor se revela todos os dias, através da sua palavra. E aí eu falei, cara, chega, eu não posso. E aí passei aos sábados. Quando foi aos sábados, passou a ser de tarde, então não tinha como mais ser manhã sem fome. E aí surgiu o Candeia. E aí começou o Candeia. E aí a gente iniciou e tal. Eu lembro que eu tinha uma mochila e eu botava um suco nela. E aí eu tinha uma parceria com uma padaria que eu pagava um valor. E aí a gente pegava os pães e a gente levava. Sara, uma menina chamada Sara, me ajudou muito nesse começo, muito mesmo. Tipo, Sara e Gabriel, que é o meu irmão caçula. Eles estavam comigo nessa, a gente ia, sabe? Depois veio pandemia e tal, a gente não parou, a gente continuou de máscara indo lá e tal, comendo álcool em gel, mas entendendo que aquelas pessoas precisavam de algo. Muito superior do que um pão, do que um suco. Mas Jesus, sabe? Então a gente permaneceu, e logo depois disso, cara, logo depois disso tudo, desse tempo, começou a aparecer um monte de gente, mano. A minha garagem lá, que você conhece, na verdade, da garagem do meu pai agora, né? Porque eu sou casado. Com uma mulher muito linda, que é a Lívia, né? Te amo, amor, você vai ver isso aqui. A propaganda, ó. A propaganda. Mas não tinha espaço, Diogo, pra ninguém ficar lá. Sim. Sabe, o Senhor começou a fazer. E foi nesse período que entra o que eu falei lá atrás. Aonde a minha arrogância e a minha soberba e a minha falta de maturidade me fez tomar algumas atitudes a qual feriu pessoas, a qual machucou pessoas que nunca mais voltaram no projeto até hoje. E eu reconheço isso aqui, sabe? Mas eu me arrependo muito disso. Porque quando você se arrepende, é quando você deixa de fazer. E eu entendo que o Espírito Santo, ele transformou a minha vida, ele me mudou nesse sentido. Eu fui abatido, como eu falei, fui levado ao pó e reconheci o meu erro, sabe? Então, o desejo do Senhor não é destruir ninguém. É que você se arrependa. Verdade. Sabe? Então, depois disso tudo, a gente ficou nesse local, a gente estava no 17 de maio, e logo depois veio mais 2 locais que eu vou querer estar falando um pouco daqui a pouco, mas queria que você então, comentasse assim, sobre isso. Cara,
Com relação a isso, né? A gente está falando aqui, mas as pessoas que estão assistindo, elas não têm dimensão de como é esse local, né? O local que ele está falando, tá? É um local de extrema pobreza. É um local que eu, né, não imaginaria que existiria próximo de onde eu moro. Que é um local também que não tem lá pessoas de classe muito alta, não, tá? Eu moro praticamente numa comunidade, né? Só que fora dessa comunidade, existe um local que é muito pior. Isso é interessante, porque tem muitas pessoas que não conhecem lá, que moram lá e que nunca tiveram lá nesse local. Tem muitas pessoas que conhecem esse local e nunca tiveram contato com as pessoas que lá estão, tá? Eu tive nesse local quando eu fazia parte de uma determinada igreja, e essa igreja ela foi para poder doar cobertores, né? E eu confesso para vocês que eu me senti mal. Eu comecei a entender que tudo que eu tinha era muita coisa perto daquilo que eu vi naquele local. Esse às vezes é o feeling que a gente não tem, porque a gente, eu acredito, eu não sou uma pessoa com muitos recursos, tá? Mas eu tenho o suficiente para sobreviver, para viver, sabe? Às vezes até sobra um pouquinho, né? Pra gente poder fazer uma graça ou uma coisa ou outra. Mas por que eu tô falando isso? Porque aquilo me fez entender que eu tenho muito. Porque eu vi pessoas que não tinham nada, e nada mesmo. Pessoas que não tinham nem onde deitar. Pessoas que deitavam no chão e não tinham onde colocar sua água para gelar, tomavam água da torneira. Então é muito triste, é muito bonito o trabalho que é feito lá, né? Até por isso que eu resolvi convidá-lo, né? Não só por ser meu amigo, mas por eu ver que existe um trabalho feito, né? Existe um sentimento pelo reino, né? Que é o mais importante, porque quando a gente entende o nosso real propósito, o nosso real chamado, que é ir pregar o evangelho, né? Mas para pregar o evangelho eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, enxergar os necessitados, né? A Bíblia ela vai falar sobre viúvas e órfãos, e isso é muito legal nos tempos de hoje, porque a viúva ela já não é mais como era nos tempos bíblicos, né? A viúva nos tempos bíblicos literalmente ela não tinha nada, porque afinal de contas o sustento dela vinha pelo marido, sim, pelo esposo ou pelo filho que ficava posterior ao esposo. Mas se ela não tinha filho, ela não tinha esposo, ela não tinha nada. Hoje não, hoje graças a Deus as viúvas podem sair, trabalhar, tendo perna, braço bom, toca a vida e tudo bem. Mas quando a Bíblia fala de órfãos e viúvas, a Bíblia está falando daqueles que não têm, né, a condição de lutar por si próprio. E lá nesse local tem esse tipo de pessoa. Isso.